Bom, olá a todas, todos e todes. É com muita alegria e emoção que recebo aqui as queridas pesquisadoras e os queridos pesquisadores Sara Bauer-Rames, Vitor Fortes, Priscila Marques Campos, Débora Frias, Aramis Luiz Silva e Luiz Henrique Passador. Eu sou Patrícia Teixeira Santos, professora do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo. Sou a professora da disciplina de História da África, mas a gente está aqui para fazermos uma conversa a partir da pergunta como fazer um projeto. Em primeiro lugar, reconhecer que fazer projetos é algo muito importante para qualquer fase da vida que a gente se encontra. No estudo, na escola, no ensino médio, na universidade, na pós-graduação, nos estudos avançados. Fazer projeto é a gente conseguir organizar o nosso pensamento, estabelecer objetivos, refletir sobre as nossas ações, sobre a nossa experiência, seja na vida pessoal, seja na área profissional, seja numa área científica, seja numa área que a gente participe de algum projeto de comunidade, de sobrevivência coletiva ou de partilha coletiva. O projeto é algo que pode ser partilhado e vivenciado por todos nós. E agradeço aqui, então, a presença desses colegas tão queridos e queridas que vão partilhar um pouquinho com a gente, respondendo essa pergunta, como fazer um projeto, tá bom? Eu vou começar convidando o colega Luiz Passador. Eu vou fazer essa pergunta para ele. O Luiz Passador vai se apresentar para vocês. Ele vai responder isso e eu pedi também a cada um que está aqui que indique um texto, um vídeo, algo que exista na rede, na internet, para que vocês possam aprofundar. Nós vamos fazer alguns episódios. Esse é o primeiro episódio, E quero saudar todo mundo aqui com muita alegria, passando a palavra para o Luiz. Luiz, como fazer um projeto? É uma ótima pergunta e difícil de responder. Bom, antes de mais nada, que me apresentar, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes todos, todas e todes. Eu sou antropólogo social, sou docente na Universidade Federal de São Paulo, no campus Baixada Santista, que é um campus voltado para a saúde. E, enfim, o que antropologia tem a ver com saúde? Tudo a ver, porque existe antropologia da saúde. Eu estou alocado naquele campus justamente por isso e muito em função da minha trajetória, tanto acadêmica quanto em movimento social, principalmente ligada ao movimento social do HIV/AIDS dos anos 90, anos 2000, e o meu doutorado é justamente sobre a experiência com HIV/AIDS em Moçambique, mas antropologicamente, prestando atenção na relação que as pessoas tinham com a epidemia, a partir dos saberes chamados de tradicionais, medicina tradicional, feitiçaria, e como os sistemas tradicionais operavam na formulação da relação das pessoas com essa doença nos anos 2000, meados dos anos 2000. E eu acho que a melhor maneira de responder essa pergunta é procurar no próprio repertório, porque todo mundo que passou por graduação, mestrado, doutorado, passou por esse dilema, e essa angústia de como escrever um projeto. E, enfim, eu vou contar um pouco da minha experiência, que eu acho que pode ilustrar. Porque eu acho que a principal questão, quando a gente vai pensar num projeto, primeira coisa é saber quanto tempo eu vou ter para fazer a pesquisa, porque eu posso pensar numa pesquisa de 5 anos, ou de 2 anos, ou de 1 ano, como é iniciação científica. Então, primeira coisa, saber quanto tempo eu vou ter para fazer a pesquisa, para poder dimensionar a factibilidade, a possibilidade de fazer o trabalho da pesquisa no tempo que eu terei. E segunda coisa,
pensar num tema que vá te interessar pelo tempo que você tiver que fazer pesquisa, né? Então, ou seja, que seja um interesse que resista ao cansaço da gente fazer pesquisa, né? As angústias que a pesquisa traz, as dificuldades que elas trazem. Então, aí, do ponto de vista subjetivo, né, é fundamental a gente escolher um tema que a gente tenha, eu não quero usar um palavrão, mas que a gente consiga investir libido nela, né? Eu quero conhecer isso, né? Eu vou superar qualquer obstáculo porque eu preciso, eu quero, isso vai completar minha vida, né? Então, isso garante, então, também uma relação com o trabalho de pesquisa que você vai fazer, né? Que seja de um interesse que pode variar, isso varia, né? Mas que ele persista, né? E eu falei da minha experiência porque eu acho que a principal, o fundamento de qualquer projeto de pesquisa é o que a gente chama de problema de pesquisa, né? Então, por exemplo, a gente se interessa em geral, inicialmente, por um objeto, né? Então, por exemplo, eu quero estudar a questão LGBTQIA+, né? Ou eu quero estudar a questão racial no Brasil, ou eu quero estudar HIV/AIDS em Moçambique. Esse é o objeto, né? Agora, o problema da pesquisa é a pergunta que você vai fazer, né, relativa a esse objeto, que vai te permitir fazer um recorte a partir do qual você sabe onde você vai começar e onde vai terminar a sua pesquisa, né? Ou seja, você vai passar o tempo da pesquisa tentando responder uma pergunta muito objetiva, né? E eu vou dar o exemplo do meu trajeto, porque eu tive duas experiências bastante diferentes, né? A primeira do mestrado, que foi uma pesquisa na área de história da antropologia de um viés biográfico, ou seja, eu escolhi um antropólogo alemão que veio para o Brasil no final da década de 20, o Herbert Baldus, né? Ele foi uma figura muito importante na constituição do campo, né, da antropologia no Brasil. E então tinha esse viés, né, esse fio que era biográfico, mas para entender a inserção dele no sistema institucional e na construção do sistema institucional das faculdades e universidades, né, de ciências sociais no Brasil, principalmente, né, na antropologia. O meu projeto tinha um grande problema. Ele tinha um objeto muito claro, mas ele não tinha um problema, né? O problema dele era não ter problema, ou seja, eu demorei muito tempo, levei muitos anos, né, para terminar o meu mestrado, até porque eu também peguei uma passagem, né, de prazos na CAPES, ou seja, até 1990, a gente pensava em um mestrado de 5 anos, né? A partir do início dos anos 90, caiu para 2,5, depois 2. Então, o projeto foi pensado num projeto de 5 anos, começou por aí, mas havia um grande problema, ou seja, não havia uma pergunta, né, específica sobre, né, a trajetória do Herbert Baldus. E então, ou seja, qualquer dado sobre ele, que era o meu objeto, era um dado importante, né? Eu não conseguia hierarquizar os dados, né? Ou seja, desde a roupa que ele a primeira roupinha que ele usou quando era bebê até a última obra dele, tudo isso era sobre ele. Mas qual era a pergunta que eu estava fazendo, né? Isso acabou sendo resolvido no final, quando eu tive que escrever, né? Quando eu percebi que, assim, bom, tem alguns eixos na trajetória dele que são cruciais, né? E o principal deles é a constituição de uma tradição indigenista no Brasil. Ele foi professor do Darcy Ribeiro, ele foi professor do Florestan Fernandes, ele foi um dos grandes articuladores da política indigenista no Brasil dentro da antropologia. Então, essa pergunta ela foi surgir no final, né? E eu joguei fora um monte de dados, né, que eram sobre ele, eram de interesse sobre ele, mas não, né, o de interesse crucial para o que acabou terminando de ser o mestrado. No doutorado, foi o contrário, né? Ou seja, eu tinha um objeto, que era a questão do HIV/AIDS em Moçambique, pela via, né, da medicina tradicional, que era algo muito problematizado na época, né? As pessoas costumavam dizer que as pessoas iam ao curandeiro e daí não iam ao hospital, né? Isso seria um problema. Então, fui investigar justamente isso, se de fato isso ocorria e por que isso ocorria e como isso ocorria, né?
E o que é interessante, eu sabia muito bem onde eu ia chegar, porque eu sabia por onde eu estava entrando. E no transcorrer da pesquisa, outras questões foram aparecendo, elas foram sendo integradas, e aí eu não joguei dados fora, né? Todos os dados acabaram sendo ouvidos e pensados a partir dessa pergunta que eu tinha feito logo no início, né? Então, um bom projeto de pesquisa permite isso, né? É o fundamento dele para mim, né? Pela minha experiência, eu passo isso para os meus orientandos, né? Qual é a pergunta? O que você quer saber sobre o seu objeto, que é um objeto de interesse amplo, né? Então, fundamental para mim é justamente formular o famoso problema de pesquisa, né? Que não precisa nem resultar em hipótese, né? E outra coisa, né? Saber que projetos também a gente costuma ter uma estrutura tradicional, né? Que a gente encontra em livros de metodologia, mas o que é fundamental é prestar atenção para a instituição que você vai apresentar esse projeto, qual é o modelo de projeto que ela utiliza, né? Ou seja, tem instituições que não pedem que você formule hipótese, que é a resposta possível à pergunta que você faz. Tem instituições que exigem a hipótese, tá? Então, fundamental tomar contato com projetos, ler projetos, né, já elaborados, que você sabe que são de boa qualidade na instituição que você vai prestar, né, seja iniciação científica, seja mestrado, doutorado, né, para você ter uma noção de que estrutura precisa ter o teu projeto. Professor, dialogando com o senhor um pouquinho, as pessoas elas podem procurar na sua área de estudos no Google, por exemplo, colocar universidades que tenham um programa de pós-graduação em antropologia. Sim. Aí o Google vai, por exemplo, mostrar, né, os sites dessas universidades e as pessoas entram, visitam o site para conhecer professores, Exatamente. linhas de pesquisa e ver isso que o senhor está falando, não é? Isso é muito importante, ou seja, você pode ter um projeto excelente, né, de uma pesquisa excelente, mas que não cabe, por exemplo, no programa de pós-graduação que você vai prestar, né? Então, isso também é importante, procurar qual é o programa que acolhe, né, a pesquisa que você quer fazer e onde você vai ter diálogo, né, e vai ter parceiros para pensar junto. Isso é fundamental mesmo, Patrícia. Eu queria fazer uma última pergunta também, para nos ajudar a pensar. Para escrever projeto, o que a gente mais precisa? É talento? O que você diria para a gente, uma pessoa que vai começar a fazer seu projeto na vida, o que ela mais precisa? Ter disponibilidade e disposição de novo, investir libido, né, para poder construir um background, ou seja, a gente precisa ler muito, né? Isso é fundamental, ler muito sobre o que a gente quer estudar, até para saber se a pergunta que eu estou fazendo, se o problema que eu estou propondo já não foi pesquisado. Isso é um problema? Não, porque eu posso, a partir disso, perceber que o que foi estudado da maneira que foi estudado não dá conta de responder alguma outra coisa que eu percebi que é importante, né? Então, também a originalidade, principalmente no doutorado, se diz que o projeto tem que ser original, etc. e tal. A originalidade não significa fazer o primeiro estudo sobre esse objeto, né? Ou o primeiro estudo que aborde determinada questão, né? Porque você pode pegar aspectos diferentes da questão em diálogo com o que já foi produzido. Isso é fundamental, a gente tem que reconhecer, e isso é fundamental. A ciência é um campo de diálogo, ela é feita em diálogo, a gente vai dialogar com quem já pesquisou, né? E é nesse diálogo que a gente vai construir o conhecimento, né, sobre o tema, sobre o objeto, sobre o problema que eu vou estar estudando. E, assim, como recomendação bibliográfica né, de início, assim, eu gosto muito de uma antropóloga que trabalha na Fiocruz, né? Ou seja, ela é antropóloga que também trabalha na saúde, e que ela é uma referência para todo mundo, né? Pensando na questão da pesquisa social, né? Que é a Maria Cecília Minayo, né? Então, ela tem vários livros, tem artigos, né? Minayo com Y, né? Minayo. Eu acho que ela é um bom começo,
né, para quem quer entender que tipos de pesquisa que a gente pode fazer, como é que a gente elabora, né, uma boa pergunta, como é que a gente pensa na metodologia, né? Então, eu acho que ela é uma boa entrada, né, aí para depois poder ir se aprofundando nas discussões metodológicas mais específicas dentro da área que eu vou estudar, dentro do problema que eu vou estudar, né? E eu acho que um livro que eu indico sempre para os meus orientandos, né, da Minayo, é Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade. Isso pensando em pesquisa social, né, mais voltada para ciências sociais do que para a história, por exemplo, né? Então, e saúde também, né? Quem vai trabalhar nessa interface das ciências sociais com saúde. Obrigada, professor. Se deixar, eu falo sem parar. Foram excelentes. Não, e a gente vai ter outras oportunidades para dialogarmos. Eu vou convidar agora o professor Vitor Fortes. O professor Vitor Fortes, eu tive a alegria de ser orientadora de mestrado dele, no mestrado profissional de História. E o professor Vitor Fortes, ele é um professor e coordenador, né, que ensina História na Prefeitura Municipal de Ilhabela. E ele tem algo que eu acho muito rico, que ele é um professor do ensino fundamental, que também é pesquisador, né? E ele está nessas duas pontas, né, de que a gente precisa dialogar. E aí eu pergunto, prezado professor Vitor Fortes, como fazer um projeto? Seja muito bem-vindo. Boa noite. A pergunta ela me chamou a atenção, inclusive, para relembrar todos os meus processos de construção de projeto até o mestrado, né? O meu mestrado é em ensino de História e eu pesquisei a Congada de Ilhabela e a sala de aula, a relação que uma manifestação cultural, que uma transformação de um drama social em drama estético, como ele se materializava na sala de aula. E até achei interessante, antes, o professor Luiz falando do processo dele, né, de não achar a pergunta para o objeto. Eu acho que eu achei as minhas perguntas antes dos objetos, né? Então, isso foi muito interessante durante todos os meus processos de construção de projeto. Desde a graduação, quando eu pesquisei o sistema de cotas na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu tinha um problema, né? Eu tenho 17 tios por parte de mãe, 40 primos, né, de família de pretos, e eu sou o primeiro a entrar para a universidade. Então, aquilo me botou um questionamento. Por que os meus primos e os meus tios não tiveram acesso à educação a nível superior, né? A minha mãe é a única que conseguiu concluir o ensino médio, por exemplo. Então, eu falei, onde é que está o nó disso tudo? E aí você olhar para o lado e ver que são todos pretos e não ascendiam numa carreira acadêmica. Isso era a minha pergunta, né? Por que eles não? Então, por meio dessa pergunta, eu falei, tem que ter um mecanismo de entrada dessas pessoas, e aí fui estudar o sistema de cotas JF. O meu segundo problema de pesquisa, né, que surgiu já numa especialização do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, o NEAB, foi eu chegar numa sala de aula de uma escola que eu conhecia, que eu tinha estudado, escola pública, chegar na porta dessa escola e ver um cartaz, nossa turminha. Os meninos eram meninos maluquinhos, as meninas eram Penélope charmosas. E eu, mas essa escola não tem esses alunos aqui, essa não é a turminha que está aqui. Eu conheço essas meninas, esses meninos, porque eles são meus vizinhos. E eu fui entender por que as escolas continuavam com aquelas imagens, sendo que aquela não era a turminha da escola, né? E o meu projeto final, o último projeto que eu desenvolvi, que foi o de mestrado, que eu me mudei para Ilhabela, e um dia a diretora da escola chegou para a gente e falou, sábado tem a Congada na vila e vocês têm que levar uns alunos. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Chego na vila, que é o centro histórico de Ilhabela, e eu pergunto, como que um movimento desse, com uma riqueza tão grande, com um poder tão grande, não é utilizado em sala de aula e ninguém sabia disso até o sábado, né? Então,
como a Congada não está em sala de aula. Então, as perguntas sempre guiaram a construção dos meus projetos, diferente do professor Luiz. Achei até interessante como que as construções dos projetos vêm de outro lado. E aí eu já passo a dizer um pouco sobre o texto que eu pensei muito em recomendar para aqueles que querem escrever um projeto, que é um texto que eu uso na abertura do meu texto do mestrado, que é o do Alistair Thompson, né? Quando a memória é um campo de batalha, que ele fala das memórias dos soldados australianos da Segunda Guerra Mundial e como eles veem a participação dos seus antepassados ou deles nesse conflito. Por quê? Porque o Alistair Thompson, ele tem os avós dele lutaram na Segunda Guerra. Um tinha uma visão idílica do conflito e outro era jogado às traças. E por quê que essa memória, então, era um campo de disputa também, né? Era um campo de batalha? E ele fala que ele vai pesquisar isso por interesse pessoal, é aquilo que movia ele, é aquilo que faria bem para ele pesquisar, é o que traria essa libido que o professor Luiz falou, né? Eu quero responder por que os meus dois avós são vistos de forma diferente na mesma sociedade. Então, esse texto do Alistair Thompson, ele me levou a pesquisar esses temas por questões pessoais. É muito importante pensar nisso. As pessoas, a gente ouve muito, pelo menos durante a graduação, eu ouvia muito, a pesquisa tem que ser muito objetiva, tem que ser impessoal, e parecia aquela coisa muito fria. Então, quando eu li esse texto do Thompson e comecei a pensar nos meus trabalhos, eu falei, bem, eu acho que eu estou no caminho certo, né, de fazer algo que eu veja que tem a ver comigo, tem a ver com aqueles que são próximos de mim, tem a ver com aquilo que eu vejo na escola que eu trabalho. Então, eu tenho condição de fazer com que o meu trabalho acadêmico seja útil para a sociedade. Não que tenha que ser útil, né? Não estou falando no sentido do utilitarista, mas é interessante pensar que você se engrandece ao saber que você está pesquisando algo que faz parte de você, mas que você pode contribuir e compartilhar com outros. Então, isso eu acho que foi o primeiro ponto, ter a consciência tranquila de que fazer um trabalho que me envolvia enquanto pessoa era também fazer um trabalho acadêmico, né? Isso é muito importante, foi muito importante para mim, me fazer presente na minha pesquisa, me sentir parte dela, né? A segunda coisa que eu acho que me movimentou bastante na construção do meu projeto e dos meus projetos é a possibilidade de contar com pessoas próximas que fossem críticas, né? Eu escolhi aquelas pessoas mais chatinhas do meu grupo de amigos, mais implicantes com as coisas que eu falava, para ler os meus trabalhos. Sempre que eu escrevia alguma coisa, eu mandava para alguém que, por exemplo, eu escrevia a palavra vai nortear a minha pesquisa. Aí um amigo mandava, nortear, você está de novo com essas palavras, não sei o quê, pensa em outra perspectiva, troca por orientar. Então, esses amigos críticos, né, eu chamo eles de amigos críticos, eles foram lendo meu trabalho e criticando construção de frases, palavras que eu utilizava e as ideias. Então, isso foi muito bom, né, na construção do meu projeto e dos meus projetos em si. Ter amigos críticos que lessem meu trabalho e tivessem dispostos a falar mal dele, né? Tivessem dispostos a falar a verdade, para que quando eu tivesse que apresentar de fato um projeto final, um trabalho final, ele tivesse passado pelo crivo de outras pessoas, porque a gente se empolga quando pensa exclusivamente com o coração, como eu disse que a minha pesquisa ela é muito pensada com o coração, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que depois que você faz a pergunta e que as pessoas leram, surge uma coisa muito interessante, que é o pesquisador, eu não sei se isso acontece com todos, mas eu já quero dar as respostas para as perguntas que eu tenho. Eu tenho muita ideia de formular as respostas para as perguntas que eu tenho. E aí, eu já queria levantar essas hipóteses, né? Se eu tivesse no mestrado onde eu não pudesse levantar hipóteses, eu acho que eu estava muito enrolado para fazer meu projeto.
mas é muito interessante apresentar o seu trabalho, a sua proposta de trabalho para outras pessoas antes do crivo final, para que outras pessoas falem: e aí, você vai ter perna para responder tudo isso que você está propondo, ou para pesquisar tudo isso que você está propondo como resposta? Eu acho que alguém para te podar é muito importante, no sentido de, no meu trabalho, por exemplo, eu queria pesquisar alunos, professores e os congueiros. E aí chegou um ponto que eu falei: nossa, se eu conseguir pesquisar só os professores já está bom demais, porque eu notei que seria um trabalho gigantesco. E quando eu consegui ter essa noção de que o trabalho não poderia ser gigantesco, para eu não correr o risco de jogar parte da minha pesquisa fora, parte dos meus dados fora, né? Essa podada que algumas pessoas dão na gente são muito importantes. Então, eu acredito que a subjetividade ela é muito importante na construção de um projeto. Faça uma pesquisa que interesse a você, que tenha relação com aquilo que você já viveu, ou com aquilo que de fato te interessa de pesquisar, né? A segunda coisa é ter amigos críticos para ler o seu projeto e falar com você sobre a sua escrita, sobre o que está sendo pensado por você. Às vezes a gente precisa ter uma certa maturidade para entender que a gente não está no caminho certo, né? E o terceiro ponto é não tentar abraçar o mundo inteiro num projeto. O projeto, eu acho que ele bem desenhado, com um eixo só para responder, responda uma coisa de cada vez, né? E com o tempo vão aparecendo possíveis respostas que você deixou de lado, mas que você pode deixar para um trabalho futuro, que eu acho que foi muito isso que aconteceu na minha escrita, tanto de projeto quanto de pesquisa. Então, essa é a minha possível contribuição para vocês aí. Professor Vitor, eu lhe agradeço demais. E como tudo isso, esse esforço, dialogou com a sua prática como docente, como professor? Eu penso que quando eu tenho muito mais de coordenador hoje do que de professor, pelo menos por enquanto eu tenho pensado muito nisso. Então, eu tenho um problema na educação de jovens e adultos hoje, né? Nesse cenário pós-pandemia, os que conseguiram se manter empregados, por exemplo, estão trabalhando o dobro do que trabalhavam, porque trabalham de caseiros, os patrões com a pandemia saíram de São Paulo e vieram viver no litoral. Então, a evasão escolar tem aumentado muito, a gente tem poucas matrículas, essas pessoas, as que estão atreladas diretamente a esses patrões que são extremamente exploradores, no sentido, ou aqueles que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, que não têm formação profissional adequada para o que o mercado de Ilhabela apresenta como vaga. E aí, quando eu tenho esses problemas, né, eu começo a fazer perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? E como que eu vou fazer? O que eu acho que é possível fazer para resolver? Então, aí eu sento e escrevo meus projetos. Então, eu tenho um projeto agora, estou construindo um projeto para a educação de jovens e adultos de Ilhabela, chamado Vem para a Escola. E os passos que eu estou seguindo são praticamente os mesmos passos que eu segui para a construção do meu projeto de pesquisa, né? Apesar dali eu já ter algumas estratégias, já ter algumas... Mas são as mesmas perguntas, o que me move são esses problemas que me aparecem no cotidiano e que eu falo: por que esses alunos estão faltando? Né? Por quê? E quais são as possíveis soluções? Então, eu vou tentando sanar um problema de cada vez, uma resposta de cada vez. Então, quando um professor hoje traz um desafio que ele está encontrando na sala de aula, a gente senta junto, vamos escrever qual é o desafio. A partir do desafio, o que você acredita que são as propostas que podem ser colocadas em prática com seus alunos? Então, como eu estou fora da sala nesse momento, pensando na coordenação, eu tenho escrito projetos para coordenação, o que não me deixa pensar que isso tem que ser feito com os alunos em sala de aula. A gente trabalha muito a história na sala de aula da educação básica com o material pronto. A gente nem sempre permite ao aluno que formule os seus projetos, as suas pesquisas. Então, acho que
quando eu voltar para a sala de aula enquanto professor de história, acho que eu tenho muito mais a ideia de fazer com que os alunos proponham também as suas ideias por meio de projetos. É uma coisa que eu quero colocar em prática, é ensiná-los esse processo de a história como ciência também, né? Que necessita de projeto, que necessita de pesquisa, e que as respostas nunca estiveram ali no livro didático sem ninguém antes ter feito um trabalho de pesquisa daquele material, para aquele material. Professor Vitor, isso é fantástico, né? E um detalhe muito importante aqui. Preciso saber, é uma pergunta que eu lhe faço, eu preciso saber escrever muito bem, ter um ótimo talento para escrita para fazer um projeto? Olha, eu me lembro das disciplinas do Fábio Franzini, as discussões que a gente tinha do problema do historiador na escrita, né? Ou do acadêmico na escrita, que às vezes se escreve tão difícil que você não consegue acessar aqueles que você de fato queria acessar. E eu sempre achei a minha escrita, né, muito de ensino médio, né? Eu brincava que era redação de Enem. Uma escrita muito simples, bem fragmentadinha para que as pessoas entendessem. E isso foi muito bom na minha escrita, tanto de projeto quanto de dissertação. Se tem uma coisa que a banca falou que foi legal no meu texto, foi a facilidade com que o texto se apresentava, se abria para as pessoas, fazendo com que as pessoas se seduzissem por esse texto. Então, às vezes, a gente se priva muito de escrever, né? Por conta disso. Eu fiz uma formação com uma professora da Unicamp chamada Rosaura Soligo. E a Rosaura, ela tem uma técnica muito bacana de escrita acadêmica, que é por meio de cartas. Ela escreve cartas para os professores, inclusive o doutorado dela foi defendido dessa forma. São cartas que ela escreveu para os professores, fazendo orientações, fazendo formações. Ela chama lá de pipocas, tem uma parte chamada de pipocas pedagógicas, que é bem bacana. Que ela escreve e outra pessoa responde. Então, é bem legal. Que é uma escrita extremamente simples, mas que é de uma profundidade muito grande, porque o que faz diferença é o que você leu, o que você entendeu e como você consegue passar aquilo, né? Fazer com que as pessoas compreendam o seu texto e compreendam também aquilo que você leu, consigam identificar o que é a sua ideia, o que é a ideia do autor naquele texto. E eu tenho uma prática de escrita muito interessante, que foi a que eu apresentei para a professora Patrícia. Às vezes me vinha uma ideia na cabeça, eu falava no WhatsApp, né, com digitação do WhatsApp, e chegava em casa e organizava aquele texto com as fontes que eu tinha, com as citações corretas. Então, isso me facilitou bastante. As ferramentas digitais como o WhatsApp e a audiotranscrição do próprio Google, né, eles facilitaram aí o meu processo de escrita, porque eu escrevia da forma que eu falava e depois aprimorava essa escrita quando o texto ia para a dissertação em si, né? Então, não acho que precisa ser um grande escritor. Tem que escrever? Tem que escrever, mas escrever é prática, a leitura é prática, e isso a gente, durante o processo, melhora, né? Não quer dizer que a gente já comece bem, a gente melhora. Exatamente, é como dizia Einstein, né? Escrever é 1% talento e 99% transpiração, né? E sobre transpiração para escrever, eu vou convidar um queridíssimo colega, o professor Aramis Luiz Silva, que tem uma formação incrível, né, no jornalismo e na antropologia. Ele é professor doutor pela Universidade de São Paulo, na área de antropologia, e é uma pessoa que lida muito bem com os processos de comunicação e com os processos de escrita acadêmica. Então, querido professor Aramis Luiz Silva, boa noite. Como fazer um projeto? De tudo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. É engraçado, né? Gostei de ouvir os dois, né? O Luiz e o Vitor, e como nós somos três diferentes e, ao mesmo tempo, em algumas coisas nós somos complementares. Concordo com o Luiz, de partida, que projeto é libido, projeto é desejo. De antemão, a Patrícia fez uma pergunta para o Luiz, então eu vou pegar gancho na resposta. Duas coisas eu acho que é importante para um projeto: criatividade e rigor.
O Luiz, de uma certa forma, já deu a pista aí para a gente falar de onde vem o rigor. O rigor é a leitura. Acho que o que é importante quando a gente fala de rigor, para tirar também o terror da palavra rigor, é, é essa dimensão de saber que aquilo é uma prática circunscrita num campo social muito específico, que é um campo científico, um campo acadêmico, e ele tem certas regras. E regras são feitas para quê? Para nos orientar, não para nos castrar. Mas são regras que nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer as regras para lidar com elas. Às vezes, quando nós, empoderados, nós poderemos pensar em superar regras, mas precisamos conhecer as regras. Acho que a primeira potência é saber lidar com uma regra, para depois você decidir o que faz com ela. E outra dimensão da arte de fazer um projeto é essa da criatividade. É aí que eu me ligo com a ideia de desejo. Porque a criatividade, eu acho que ela vem no lampejo do desejo. Então, são duas coisas fundamentais, esse rigor e criatividade. Concordo com os dois, é extremamente importante pensar e não confundir, isso é fundamental, não confundir objeto com um problema. Por outro lado, é extremamente importante para uma pessoa que está pensando iniciar um projeto de pesquisa, tirar o peso que ela tem, que ela não precisa saber, eu preciso saber essa diferenciação. Faz parte do processo de se formar como um pesquisador, justamente aprender a criar essa sensibilidade intelectual de diferenciar um objeto de um problema. Depois você vai começar a deslocar e começar a entender que um problema público não é um problema teórico, isso é um percurso que o ato de você fazer o primeiro passo, que é o projeto, vai te habilitar para você começar a construir, ter essa visão de pesquisador, de não só ganhar a linguagem, o léxico para dizer o que é o quê, mas de entender essa diferenciação que o mundo se faz, o mundo analítico se organiza por planos, isso tudo é um processo. Na hora do projeto, fala, meu Deus, eu não sei disso. Lógico, porque você, neste exato momento, está no processo de começar essa construção. E aí, nesse ponto, aí eu vou fazer uma parte, tipo, a chave, pensar psicologicamente o que é fazer um projeto. Às vezes, assim, uma grande dica que eu dou, não produza um fetiche. O projeto, ele é quase que uma nuvem que depois desaparece, depois quando a pesquisa começa a andar. O que você precisa fazer, ele é uma chave que abre uma porta, e uma vez que você abriu aquela porta, você até muitas vezes perde aquela chave, mas ela é fundamental porque ela é a chave que abre a porta. Mas uma vez que depois que abriu essa porta, você não tem um compromisso com o projeto. O que eu estou querendo dizer? Ele é um primeiro passo para uma pesquisa que depois ela pode mudar. Então, não deixe nunca que o projeto te bloqueie, tipo, eu não consigo, é muito difícil. Calma, o projeto é só o primeiro pedaço de uma longa trajetória e ele é como se fosse um apêndice muito pequenino. Ele é um apêndice decisivo neste momento. Mas quando você olhar para trás, meu projeto era assim. E é essa perspectiva que você tem que sempre ter em relação ao projeto, de que ele não é um monstro, ele é uma peça utilitária da sua trajetória. E a sua trajetória será sempre muito maior do que foi o seu projeto. Se você tiver essa clara evidência de olhar esse projeto dessa forma, você não deixa ele te engolir ou, que é mais importante, ele te bloquear, eu não consigo, eu não posso, é muito difícil. Não, ele não é muito difícil. Ele é laborioso, como tudo é na vida, né? Sobre escrita, eu acho que um comentário extremamente importante. A Patrícia falou, eu sou um antropólogo, sou cientista social, gosto muito de deixar claro que eu sou um cientista social e jornalista e também antropólogo. E acho que uma coisa a gente tem que pensar nessas duas dimensões. Agora, um projeto, e mesmo depois o que virá depois do projeto, na hora de você produzir o resultado final do projeto, que é entregar a pesquisa, seja um mestrado, doutorado, um paper, sei lá, uma especialização, um TCC, o fruto é uma peça de comunicação. Eu acho que daqui para frente a gente tem que pensar sempre assim. Tudo que a gente faz está mediado por uma tecnologia que é
uma tecnologia de comunicação. Então, leiam sempre os seus textos nessa dimensão e nesse compromisso. Obviamente que durante todo o percurso do que a gente lê, do que a gente produz, o que nós pensamos, o que nós somos capazes de falar, que isso é extremamente importante ser pensado, verbalizar, sempre estará muito aquém daquilo que a gente consegue escrever. Escrever é algo completamente diferente de falar. Escrever é completamente diferente de dizer agora o que eu estou fazendo esse ato. Se eu tivesse escrevendo, o resultado seria completamente diferente, porque são tecnologias diferentes. Então, eu acho que a gente tem que olhar que isso não é um impeditivo, pelo contrário, mas é a ideia do rigor, de assumir para frente que se eu tenho hoje um nível XPTO de dificuldade, eu tenho que trabalhar esse nível de dificuldade para ele ser superado. E como eu supero? Lendo, lendo, lendo. Eu participei há um tempo de um processo de formação de professores da rede pública, num projeto que era da Unifesp, muito interessante, e eles sempre falavam dessa dificuldade, a dificuldade da escrita, a dificuldade da escrita. A única coisa que tem para resolver a dificuldade de escrita é leitura, 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 leitura. E leitura começa agora. Eu falo assim, começa hoje a ler no jornal. Tipo, eu sou uma pessoa da década de 90, né? Aliás, eu tenho formação, tenho especialização em jornalismo impresso. Ou seja, quero dizer, eu falo de ler jornal, mas ok, leiam internet, leiam, 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 porque isso nos habilita e nos dá musculatura de expressão. Por isso, eu saí fora da ideia de te dar uma dica acadêmica e vou dar uma dica literária, de literatura, que realmente isso é uma dica extremamente importante. Isso eu sempre faço. Quando a gente começa a fazer uma pesquisa, a gente fica muito imerso em textos acadêmicos. E os textos acadêmicos, eles têm uma forma, eles têm uma estilística. Eu sempre uso uma técnica, isso é uma técnica mesmo, eu leio alguma coisa paralela que não é acadêmica. E aí, uma recomendação que eu dou, que acho que é uma coisa boa para quem pensa fazer um projeto, é ler Graciliano Ramos. Por quê? Nunca esqueci, isso foi uma dica de uma professora. Então, de uma dica que veio, vai de uma dica que vai. Essa professora dizia assim, independente se você gosta ou não de ler Graciliano Ramos, leia para você tentar escrever como ele pontua, e isso é importante. Um dos grandes problemas da nossa escrita e da nossa forma de pensar pensamentos complexos, é não dominar a pontuação. E a academia e os textos acadêmicos em geral, eles têm uma espécie de tipo de álibi, que é um álibi que tem que ser aniquilado, que é assim, escrever enrolado é porque o pensamento é complexo. Mentira. Só quem pode ter pensamento complexo é o Lévi-Strauss. Mesmo assim, é um gênio da escrita. Por quê? Um pensamento complexo mal escrito, ele é inteligível. Então, o que nós precisamos fazer é dominar técnicas de redação. Uma maneira que a gente pode fazer é lendo, por exemplo, um autor como o Graciliano Ramos, e hoje, até hoje, nos meus 46 anos, eu acho que eu vi essa dica, eu tinha meus 20, eu nunca esqueço quando eu estou escrevendo, da dica, pontua como Graciliano Ramos. O que significa? Corta, corta, corta. O pensamento está enrolando, não tem eclipse, corta, ponto, é pontuação, porque escrever é como um trabalho de arquitetura, é organizar, construir pilares, construir ligações entre elementos, é fazer ver através da justaposição de estruturas. E as estruturas são o quê? Elas são mediadas pela pontuação. E já indo à dica do Graciliano Ramos, a minha dica aqui é o Infância, do Graciliano Ramos. Pegando a dica da pontuação, é muito mais do que a pontuação, a estilística do texto, que você pode ler paralelo a textos acadêmicos para você fazer o quê? Lembrar que, como diz o Vitor, escrever um texto acadêmico, você tem que escrever um texto que um bom acadêmico é um bom sedutor. E um acadêmico seduz como? Pelo texto. E se você vai seduzir como? Aprendendo pelos bons modelos de sedução, como Graciliano Ramos. Pegando o gancho do Graciliano Ramos de Infância, uma das coisas que eu mais lembro desse livro, do Infância, do Graciliano Ramos, é quando ele descreve quando ele aprendeu aquilo que ele não sabe
se ele aprendeu o que é a piedade ou é a covardia. É no mesmo ato, e ele descreve literariamente de uma forma linda, que ele descobriu junto a covardia e a piedade. E o Graciliano Ramos ali me ensinou uma coisa que todo pesquisador também, além de saber escrever como Graciliano Ramos, inspirado, não tem que saber como ele, obviamente, cada um vai ter seu estilo, é que um pesquisador tem que conservar algo no espírito, o sentido da ambiguidade. Nós não viemos como pesquisadores para eliminar a ambiguidade do mundo. Nós viemos para dizer, eis a ambiguidade, eu sou capaz de descrever a ambiguidade e mostrar como a história, o mundo, a sociedade se faz em torno da ambiguidade. Não sei se é claro o argumento que eu quero dizer, mas é uma coisa que eu incito de uma certa forma para as pessoas em formação, para as pessoas quando eu tenho contato em sala de aula, que é isso. Porque muitas vezes a ideia de pensar ela é com essa ideia de planificação do mundo. E pelo contrário, lancem com um projeto de assim, eu preciso entender a ambiguidade não para aniquilá-la, eu preciso entender como que o mundo se faz na ambiguidade. É isso que eu acho que poderia contribuir. Obrigadíssima, professora Anísia, uma contribuição assim fantástica, né, desse diálogo com a literatura, né? A importância de lermos tudo aquilo que possa nos nutrir, que possa não só informar, mas também que possa fazer a gente ter acessos a outras formas de experienciar a própria vida, né? De compreender a si próprio, de usar a narrativa como uma forma de compreensão e de expressão de si do mundo. Eu agradeço imensamente a contribuição do professor Anísio e vou convidar a querida professora Priscila Marques, que está fazendo mestrado com a gente nesse momento e tem um diálogo muito bacana, literatura e história. Ela é pesquisadora da história da Nigéria, é professora e também que ensina a língua iorubá, faz o mestrado com a gente. Tem um diálogo muito bonito com a filosofia, com as narrativas, lançou recentemente aí um trabalho muito bonito. Então, eu pergunto para a professora Priscila Marques Campos, como fazer um projeto? Boa noite, professora Patrícia, boa noite, colegas, e a todos e todas que podem estar assistindo aqui. Professora Patrícia, como fazer um projeto, né? Como a senhora falou, eu gosto muito da literatura, especialmente da literatura da Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma grande escritora nigeriana, né? E ela tem uma série de romances, e foi também a partir de um dos romances dela, né? Porque também o meu trabalho no curso Yorubá, Cultura e Língua com o Olukoba Baonan foram aí os motivadores para o meu projeto de mestrado. Então, pensando aqui em um projeto, eu vou falar primeiro rapidamente do meu, né, que eu acho que é o melhor exemplo que eu posso dar. O meu projeto de mestrado, ele surgiu do Facebook. As mídias sociais, elas podem te ajudar a fazer o projeto de mestrado. Essa é uma novidade. Eu encontrei, as minhas fontes são os jornais nigerianos de 1882 a 1919, né, os jornais de Lagos. E eu encontrei os jornais num anúncio da base de dados New Bank Redex, que é uma base de dados da Califórnia, que fazia anúncios pagos, anúncios no Instagram, no Facebook. O meu Facebook, ele é muito voltado para o que eu estudo. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que as mídias sociais, o Instagram, o Facebook e o Twitter, eles também são lugares que podem vir a ser fontes para encontrar a sua fonte, né? Para fazer um mestrado, e aí eu analiso esses jornais hoje, né? E esses jornais, a base de dados dele ela é a Unicamp, é a única universidade brasileira que comprou dessa base de dados internacional, dessa corporação, e aí eu consegui, através da Unicamp, os meus jornais. E também na minha graduação, meu projeto também esteve em torno de jornais, eu também já vendi jornais. Então, o projeto,
de mestrado, assim como o professor Vitor falou, é algo que pode, de mestrado, de graduação, de doutorado, enfim, o projeto que você vai desenvolver, ele, a princípio, ele tem que ter uma afinidade com o seu interesse, com o seu gosto. Então, não tente criar algo completamente diferente. Tente ir pelo óbvio, pelo lugar mais próximo, pelo lugar do conforto. Mas não que a gente não precise ousar e não ter uma vontade de encontrar uma coisa nova, né? Ou uma nova versão. E aí, para entender esse lugar, né, do que pesquisar, eu vou indicar para vocês um texto que eu li quando eu estava me formando, e que foi muito bom, e que ele faz muito um passo a passo, que é o texto Como Fazer um Projeto de Pesquisa, do professor Ciro Flammarion Cardoso. E ele vai falar, o seu projeto ele tem que servir para ocupar um vácuo, não um vácuo, mas ocupar um espaço sobre uma temática que já é recorrentemente discutida. Então, eu vou dar um exemplo, que são os estudos sobre escravidão no Brasil. Os estudos sobre escravidão no Brasil são uma área muito consolidada na historiografia. Ou ele vai falar, ou você vai encontrar algum detalhe, alguma questão dentro de uma área que já existe, já é consolidada, ou você vai abrir um novo campo, abrir um novo espaço. E aí eu dou o exemplo da professora Patrícia Teixeira, que no meio do campo, né, da historiografia brasileira, que é muito comum os estudos sobre os países africanos de língua portuguesa, ela estuda o Sudão. Então, seria essa movimentação. Então, você pode pensar em algo que vai complementar ou algo que seja um novo espaço, um novo campo. E aí, coloquei aqui algumas ferramentas, né? O trabalho de um projeto não é algo que, quando a gente escreve, parece que é algo que não é tocado, que é uma abstração. Então, é importante a gente concretizar, né? Materializar, porque o texto ele é um discurso. E aí eu separei aqui algumas ferramentas. Primeiras ferramentas que a área científica legitimam, que é onde nós pretendemos entrar com o projeto, que é, em primeiro lugar, mais fácil, super acessível e com os textos disponíveis, que é o Google Acadêmico. Esse aí, pode anotar, que com certeza, se você for fazer um projeto de mestrado, vai ser fundamental para você encontrar livros, PDFs, artigos de revistas. Então, é o Google Acadêmico. O outro é o currículo Lattes. Lá, você, com as suas palavras-chave, por exemplo, eu me interesso, vou dar um exemplo aqui, sobre a Nigéria, sobre a história da Nigéria. E aí eu consigo filtrar no currículo Lattes quem são os professores e professoras, pesquisadores, que estão estudando esse tema. Outra ferramenta é o LibGen, que é um site da internet que você consegue fazer o download de muitos livros de forma gratuita. E a quarta ferramenta que eu separei aqui, que é a base de teses e dissertações da CAPES. Porque o objetivo do projeto é fazer um diálogo com outras pessoas, né? A sua pretensão, como você pretende desenvolver um bom diálogo com outras pessoas que já estudam sobre esse tema também. E aí eu tenho a metáfora da festa. A metáfora da festa é uma ótima metáfora para a gente pensar como que se escreve, né? Vamos imaginar que a gente está aqui nessa sala. Estou aqui na sala. E aqui nessa sala tem 10 pessoas que se conhecem há muito tempo e estão falando sobre essa xícara. Aonde que se vende xícara, de que materiais possíveis nós podemos fazer xícara, o que nós podemos botar dentro das xícaras, e cada uma dessas 10 pessoas que estão na sala falam da xícara de formas diferentes.
A xícara é o nosso objeto de pesquisa. E aí, eu estou querendo começar meus estudos na área das xícaras. Eu abro a porta e fico só observando o que a pessoa A falava sobre a xícara, o que a pessoa B falava sobre a xícara, o que a pessoa C, o que cada um falava sobre a xícara. Na hora de fazer o projeto, na hora de escrever o projeto, é como se a gente estivesse explicando o que nós observamos a partir do nosso olhar. O projeto de pesquisa, a gente não vai dizer o que a gente observou dessas 10 pessoas falando da xícara, mas o que elas estão falando da xícara. No trabalho, quando a gente fizer o trabalho, fizer a pesquisa, aí sim a gente vai falar sobre o que a gente falou, que a gente entendeu da xícara e do que todo mundo falou sobre ela. Mas no projeto, a gente vai falar o que outras pessoas falaram sobre isso. E como é que a gente organiza o texto? E aí eu passo para a segunda parte e da minha sugestão aí de leitura também, que é o texto da professora Débora Diniz, Carta de uma Orientadora. Nesse texto, ela vai falar como que a gente se organiza e como a gente ainda no projeto, a gente pode ainda não ter uma pessoa que está nos orientando, a gente também precisa saber o que é esse tipo de relação. Então, esse é um texto muito bom para quem quer, e é também um texto que é um diálogo, são cartas, né? Como a gente falou aqui, foi a professora Amis que falou sobre as cartas. Então, ela escreve uma carta explicando como que é esse processo. E as chaves que ela traz são o compromisso que nós precisamos ter com o tempo, o compromisso com a leitura dos textos e o compromisso com a escrita. É uma grande amizade que nós precisamos ter com essas três coisas, com o tempo, com o texto e com a escrita. E aí, eu vou mostrar para vocês o meu projeto de mestrado. Esse aqui foi o meu projeto de mestrado. Eu peguei um grande papel e comecei a organizar aqui as coisas. Então, aqui no meio, não dá para ver direito, mas aqui no meio eu coloquei o meu tema central, e aí todo mundo que eu estava lendo sobre isso. Aí aqui eu botei meus objetivos, porque a gente fica escrevendo, e isso aqui é uma folha grande, estão vendo, né? A gente fica escrevendo muito fragmentado. Aí lê um texto aqui, conversa com alguém, e fica muito fragmentado. Uma sugestão de método é você ter uma cartolina, um papel grande, que você possa colocar ali tudo que você está escrevendo. E aí, para terminar, que eu acho que eu já estou passando meu tempo aqui, mais ferramentas para poder fazer essa segunda parte. E quais são as ferramentas para esse processo? Primeiro, que já foi falado aqui, uma amizade, mas uma amizade criteriosa. Não é só aquela amizade que vai falar que está ótimo, está muito bom. Uma amizade criteriosa. O segundo, para organizar o tempo, eu sugiro para vocês usarem o Pomodoro. O Pomodoro é uma técnica de 25 minutos de tempo de trabalho, 5 minutos de pausa. 25 minutos de trabalho, 5 de pausa. Com ele, você pode organizar o seu tempo e poder, se você trabalha, estuda, tem família e vários outros compromissos, você consegue organizar o seu tempo e relaxar ali. O outro é o Lo-Fi. Existem muitos canais de Lo-Fi no YouTube que você pode usar junto com o tempo para poder fazer esse projeto de pesquisa. É um sonzinho ambiente, calmo, para te deixar na vibração da escrita, porque para escrever, para fazer um projeto, você precisa de uma tranquilidade mental. E, por último, um caderno ou uma caneta. Ter um caderno e canetas separados só para isso materializa um lugar seguro para você fazer sua pesquisa. Então, quis trazer aqui para vocês essas dicas de como fazer um projeto de pesquisa. Eu fiquei absolutamente encantada, professora Priscila, com essas sugestões tão bacanas e tão fluidas e que fazem, né? E lembrando aí a fala do Aramis, né? Esse processo ser tão criativo e tão gostoso. Eu queria convidar agora a estudante Sara Bauer Rames para ela falar do jeito como ela estuda. Ela ainda está numa fase de
encontrar o projeto dela. Ela está numa fase de descobertas ainda, de ler, de fazer várias disciplinas. Então, se ela pudesse falar de como ela estuda, ela ainda está querendo encontrar um projeto dela, como que ela está fazendo para começar a fazer isso? Isso que os professores recomendaram tanto, né? Que é a leitura, ler coisas diferentes, ouvir sobre coisas diferentes para poder amadurecer seu projeto. Sara, como você estuda? Conta para a gente aqui um pouquinho. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Primeiro de tudo, a principal coisa de estudo para mim é ouvir as pessoas que já sabem, que já fizeram as coisas falando, entende? Então, uma coisa como essa, eu fico, tipo, sempre ouvindo, porque eu aprendo mais... Eu acho que às vezes eu aprendo mais ouvindo do que lendo. Então, eu ouço as pessoas que já fizeram pesquisa me dando dicas, então, que nem tá aqui agora, e eu aprendo muito ouvindo vocês falando e aprendendo sobre como vocês fizeram a pesquisa de vocês, e eu aprendo várias coisas sobre como eu quero fazer minha pesquisa. E eu acho que isso é o principal. E também eu acho que a dica do professor Aramis de ler muito. Porque parece que não, mas quando a gente quer escrever, a gente precisa ler antes, né? Quanto mais você lê, você escreve melhor, né? Essa que é a verdade. Tipo, a gente queria que fosse mais fácil, mas não tem como. A gente precisa ler bastante para escrever bem. E se você quiser fazer um bom trabalho escrito, você precisa ter uma boa bagagem de leitura. Por isso que quando a gente está, pelo menos no curso de História, a gente lê pra caramba. Toda aula você lê um montão de texto, porque você precisa ter uma bagagem de texto primeiro, para depois poder escrever. Então, eu diria que a principal coisa de estudo para mim é ouvir as pessoas que já sabem o que estão falando, né, ensinando, porque eu acabo aprendendo mais ouvindo do que lendo às vezes, e lendo também, porque ler é necessário para a gente escrever bem. Então, eu acho que é isso. E em relação a achar um caminho, porque eu realmente ainda estou um pouco nisso de achar um caminho, né? Começar minha pesquisa. Eu acho que primeiro é procurar uma coisa que você goste, assim, mas também ouvir os professores, por exemplo, porque assim, você tem que ter um professor, né? Te orientando e tal. Então, eu acho que é muito importante, assim, ouvir o que o professor está dizendo, porque que nem quando eu comecei com uma proposta de pesquisa, eu tinha uma ideia totalmente diferente, assim, e aí a professora falou, não, você tem que fazer assim, 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 porque do jeito que você está propondo não vai dar muito certo, você está... Enfim, né, tinha um monte de poréns do jeito que eu estava propondo, e aí hoje eu vejo que o jeito inicial que eu propus era uma loucura, assim, realmente estava tudo certo, não ia conseguir fazer, ia dar tudo errado, e aí o caminho que eu estou indo agora, tendo ouvido ela, faz muito mais sentido. Então, eu diria que essas são as coisas principais. Sara, que bacana, né? E a Sara é uma pessoa muito dedicada, ela é dessa nova geração de estudantes, é uma jovem estudante que tanto aproveita, né, os benefícios aí da produção dessa educação online, né, dos trabalhos, dos projetos de educação online, como ela também tem essa dedicação, né, leitura, ela também gosta de literatura. Então, assim, a gente precisa se cercar de boas narrativas, de boas possibilidades, né, para que a gente possa crescer, para que a gente possa construir compreensão. E queria convidar agora a querida colega, a professora Débora Frias, que está fazendo mestrado no programa de pós-graduação em História da Unifesp, ela da área dos estudos de História da Ásia, orientada pela minha querida colega Samira Deosman. Eu vou perguntar para a Débora, com a experiência que ela tem de ter feito um TCC e de estar agora, né, nesse primeiro ano do mestrado. Como é fazer um projeto? Olá, boa noite a todos e todas e todes. Bom, eu tenho a experiência de um projeto de monografia e de um projeto de mestrado. E, para mim, o que me ajudou a desenvolver, pensar, ter as minhas ideias para fazer esses projetos foi justamente pensar no projeto como o que ele se propõe, né? Ideias iniciais que projetam um trabalho que depois a gente vai ver no que dá. Então, que a gente vai pensar
em como quais são os temas, os objetos que a gente vai abordar. No caso da história, que é a minha área, qual é a fonte de pesquisa que a gente vai buscar? Então, eu vou estudar um livro, uma literatura, ou um autor, ou um filme. Então, entender quais são esses pontos de partida e colocar de forma definida no meu projeto. Então, o que me auxiliou muito na construção de ambos os projetos que eu fiz foi buscar colegas que já tinham passado por essa experiência e entender quais são os elementos necessários para fazer esses projetos. Nessas experiências que eu tive, as necessidades que eu encontrei foi de delimitar o meu objeto, de buscar qual seria a minha fonte, qual seria a minha metodologia, meus objetivos. Então, o que eu pretendia encontrar quando eu estudasse determinada fonte. E ao olhar os projetos dos meus colegas, eu consegui entender exatamente qual era o objetivo de eu colocar qual é a minha metodologia, porque a minha metodologia eu vou buscar referências de outros autores, de outros colegas que já fizeram trabalhos de graduação, de mestrado, de doutorado antes de mim, e que fizeram todo o trabalho, e eu vou pegar esses trabalhos, referenciar esses trabalhos e falar, olha, então eu vou olhar para esse tema, para esse objeto de pesquisa, dessa forma, conforme essas pessoas que já fizeram trabalhos antes de mim, já fizeram também e deu resultados. Então, buscar essas ideias iniciais que a gente se apoia nesses trabalhos anteriores ao nosso e que condizem com os nossos temas, com as nossas áreas, né? E eu achei muito legal o que os professores e professoras já falaram antes, sobre os temas terem muito a ver com as nossas escolhas, com os nossos gostos, né? A gente não vai fazer trabalhos nunca que são objetivos e que não tem nenhum pinguinho da nossa escolha, dos nossos gostos. Então, quando eu fui procurar pelos meus temas de pesquisa, isso teve uma influência muito grande pessoal. E não que isso reflita no meu trabalho de forma negativa. Eu tenho que ter o rigor que os professores estavam falando antes, de buscar por trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos anteriores ao meu, e que o meu tem a ver com o que eu estou falando. Eu não posso tirar do nada minhas ideias. Mas o meu tema, ele vai ter sempre muito a ver com o que eu me interesso, senão eu não tenho justamente o interesse, a libido de ir atrás, de ler, de pesquisar a fundo e trazer inovações para o campo, que, no fundo, é o objetivo dos nossos projetos sempre, né? Trazer as nossas contribuições e inovações para o campo. E um texto que eu acho que pode ajudar bastante a entender o que é cada parte de um projeto, em termos de delimitação de objeto, de metodologia e etc., é um artigo que chama O Projeto de Pesquisa, Aspectos Introdutórios, do José da Assunção Barros, que saiu na revista Travessias. É muito interessante, ele fala de uma forma mais explicativa sobre cada seção do trabalho, né? E aí, isso também varia de cada lugar que a gente vai mandar o projeto, como
os professores já mencionaram antes. Então, tem projetos que exigem que a gente coloque hipóteses, tem projetos que não vão pedir por isso. Então, adaptar dentro de todas essas possibilidades que esse professor apresenta no artigo. Acho que esse artigo é uma boa explicação de como fazer todo esse trabalho. E aproveitando o gancho que a professora Priscila deu sobre algumas ferramentas que ajudam e práticas que nos ajudam na hora de fazer esses trabalhos, eu acho que planejar os nossos dias, as nossas semanas, mês, datas, é sempre importante. A gente ter, para mim funciona muito planner, mas agenda, o que for, um caderno que seja, para a gente colocar qual é o prazo para a gente entregar o nosso projeto, qual é o prazo que eu vou colocar para mim, ler um texto, articular essa parte com essa parte, delimitar o meu objeto de estudo. Eu tenho até, sei lá, o mês que vem para delimitar o meu objeto de estudo, e aí eu vou procurar nas ferramentas todas que a professora Priscila passou, o Google Acadêmico, ou o próprio Google mesmo, básico, a gente jogar palavras-chave nessas ferramentas de busca é muito importante, porque a gente recebe muita coisa que a gente nem teria ideia que poderia formar um projeto de pesquisa em um momento posterior. Então, mas acho que é isso, assim, acho que essas questões ajudam muito nesse horizonte. Olha, professora Débora, eu agradeço muito, né, essa importância da delimitação do tema, a gente saber exatamente, né, dentro de um universo, dentro de uma área, né, dentro de uma situação, o que eu posso fazer naquele momento para melhor compreender um aspecto, né? Nós nunca vamos dar conta da totalidade de uma grande área ou de uma grande questão, mas podemos fazer perguntas que ajudam a gente a compreender aspectos importantes e, através desses aspectos, a gente seguir um itinerário constante de estudos e reflexão. O projeto não será nunca a sua última palavra. Ele é também uma forma de organizar os seus estudos, não é? Então, eu agradeço muito a professora Débora e convido o professor Marcos Paulo Amorim, que é professor de História, fez mestrado na Universidade Federal de São Paulo, doutorado, está cursando agora na Universidade de Campinas. O professor Marcos, ele tem essa sensibilidade grande também de ter sido, né, uma pessoa que atuou no ensino fundamental e médio, atuou também na curadoria de exposições em museus, na educação museológica, e hoje está aí no seu doutorado, né, nos estudos africanos na Unicamp, orientado pela querida colega Raquel Gomes. E aí eu pergunto para ele, professor Marcos Paulo Amorim, como é fazer um projeto? Seja muito bem-vindo. Obrigado, professora. Desculpa a demora, as muitas janelas de reuniões, desculpa a demora, mas primeiro fiquei assustado com essa formalidade na apresentação, né? Eu tinha falado, quando aceitei esse convite, que eu normalmente faço a minha pesquisa num caminho meio contrário dos colegas, né? Não sou muito tão ortodoxo, às vezes, nos encontros, né? Então, acaba que meus objetos de pesquisa, eles surgiram de inquietações, na verdade, de experiências cotidianas, né? Então, eu antes, né, na verdade, de fazer esse percurso, né, que as colegas e os colegas estavam se referindo, eu fiz um percurso um pouco inverso, na verdade, né? Então, eu acabei construindo meus objetos de pesquisa, quase todos, por provocações que foram me surgindo da experiência no cotidiano, nas relações de trabalho, em princípio, que era justamente nas minhas áreas de atuação prévias, né? Então, acho que isso é um começo, né? Porque normalmente quando a gente vai discutir o projeto de pesquisa, nós normalmente saímos com os nossos projetos de pesquisa na universidade.
E aí vem a questão justamente quando eles não apareceram na universidade, aí começa a te dar o desespero, na verdade, né? Porque você fala, nossa, caramba, né? Não, ninguém, as pessoas, todo mundo saindo aqui com a sua monografia, com o seu projeto, e eu não tenho nada, né? Então, acho que o primeiro conselho que eu daria nessa pergunta de como elaborar um projeto é primeiro ter paciência, né? Ter paciência porque você, às vezes, na pressa, né, de construir um projeto de pesquisa, você acaba construindo, na verdade, apenas um rodapé da sua leitura e não um projeto de pesquisa, né? Então, acho que a primeira coisa é ter calma também com o seu percurso, ser um pouco generoso, né? Já tem oposição demais no mundo, então você pode ser um pouco generoso com você mesmo e pensar e falar, olha, vamos com calma e vamos construir o projeto. Então, na minha primeira versão de projeto, eu acho, a primeira coisa que surgiu foi de uma provocação de um visitante do museu e eu comecei a construir daí, né? Então, a bibliografia veio tudo depois, todo esse percurso veio depois. Inclusive, eu acho que é fundamental para a gente escrever o projeto, acho que a gente pode contar esse bastidor agora, professora. Na verdade, a professora Patrícia me reprovou na minha primeira versão de projeto de mestrado. E eu hoje percebo que ela me reprovou, que ela tinha todos os motivos para me reprovar, porque ele era uma versão que não iria realmente para lugar nenhum. Mas, então, acho que isso também é importante, né? Então, lidar com a reprovação e, principalmente, o mérito, que para mim é da ciência em geral, que é você se submeter cotidianamente à avaliação dos seus pares. Então, se você tem o texto, acho que ainda vou mais além do que eu disse à professora Priscila, de ter um amigo ali para fazer aquela revisão dura. Eu diria mais, assim, essa pessoa precisa tentar, então, submeter seu trabalho para congresso, mesmo que ele seja incipiente, mesmo que ele pareça ainda muito frágil, né? Porque essa vivência com outros pesquisadores ajuda você a ter ideias, você conhecer essa bibliografia e, além de, é claro, de se matricular nas disciplinas e tantas coisas, mas, assim, ouvir também nesse sentido, ouvir numa crítica que não é amiga, mas ela talvez seja especializada. Então, aceitar esses nãos, em princípio, para que você possa refinar o projeto. Eu acho que, do meu projeto de mestrado, a professora Patrícia, a gente não vai lembrar mais, porque já faz muito tempo, mas eu acho que já foram 4 ou 5 versões para a gente chegar na versão que, de fato, eu pesquisei. No doutorado foram 10 versões, na verdade. E isso faz parte do processo, porque muitas vezes você tem uma certeza absurda e absoluta sobre aquele objeto, e, em compensação, você não tem... Lógico que depois de um tempo você para de ler o seu próprio texto, né? Você já não consegue mais lê-lo. Então, nesse sentido, submeter a outra pessoa, no caso, o seu orientador, um colega, ir a um congresso é fundamental para você construir seu objeto. Além de, é claro, você ter ciência, e aí falo muito específico de uma experiência da história, né? Além de, é claro, você estar munido do referencial bibliográfico, é de suma importância você construir um objeto com uma fonte. E eu normalmente, por isso que eu falei que eu sempre sou eu sou um pouco mais heterodoxo nesse sentido. Então, eu prefiro ler fonte antes de ler a bibliografia, né? Então, encontrar os problemas da pesquisa antes e depois procurar um referencial bibliográfico que ali esteja de acordo ou não com o problema que eu tenho, né? E aí o referencial bibliográfico é uma das barreiras que vai me dizer se aquilo é de fato um projeto de pesquisa. Então, acho que a primeira coisa, e também algo que é muito importante, que eu sempre estabeleci para a minha vida, que acho que os colegas já falaram, assim, primeiro, estabelecer objetivos modestos, não há uma revolução
que é feita com um projeto de pesquisa, não é assim que as coisas funcionam. Então, estabelecer objetos e objetivos modestos inicialmente e deixar ser conduzido pela fonte, né? O grande mérito e assim que mais me fascina na pesquisa em história é você não ir com as suas opiniões pré-estabelecidas. Cito a própria professora Patrícia, né? Em uma ocasião há muito tempo, quando eu fui reclamar de uma análise que eu estava fazendo, ela olhou e falou assim, então tá bom, agora você começa a fazer pesquisa, né? Porque antes você só estava com o que você achava que era. E não é... E a fonte me mostrou outra coisa. Então, acho que a primeira recomendação que eu teria era primeiro identificar a fonte. Hoje em dia, os estudos históricos eles estão uma transformação muito grande, então isso permite uma variedade de estudos que é fantástica. Se no passado a gente necessariamente tinha que consultar um arquivo, e aí o povo que tinha rinite, coitado, sofria, tinha que ir lá morrer no pó. Agora a gente não precisa mais, né? Então, hoje nós temos estudos de biografia, hoje tem estudo sobre literatura, e todos eles são super aceitos, super acolhidos, academicamente falando. Então, basta antes de pensar que essa limitação, eu não tenho como consultar o arquivo agora, mas tem várias outras possibilidades que a gente pode pensar hoje, né? A pesquisa de história, por sorte, já se modificou muito. Estabelecido, então, acho que uma fonte, um objeto primeiro, antes de estabelecer uma bibliografia, eu sempre tenho o costume, eu acho que é muito importante, e aí esses anos todos que eu aprendi isso, é que fugir e não fazer dois tipos de leitura. Eu acho que depois, então, por ordem, né? Fonte, depois fazer a leitura do que é um clássico, que conforma a teoria, e do outro lado, estar atualizado sobre, especificamente, sobre o que é mais atualizado dentro do seu próprio objeto. Por quê? Justamente porque nós estamos em constante necessidade, né, científica de renovação, é muito importante que a gente evite essa leitura, apenas uma boa leitura de clássico, né? Minha orientadora agora, a professora Raquel, sempre dizia isso para mim, né? Que ela falava assim, mas você quer que a essa altura provar para alguém que você leu o Brodel? É o mínimo, né? O professor Fernando Brodel, para quem não sabe, né? O autor do Mediterrâneo, é um clássico da Escola dos Análises Francesa, dos anos 40, enfim. E ela falou assim, mas a essa altura, então você quer provar isso para mim agora? Não, eu preciso saber clássico, eu imagino que você já leu, agora eu quero saber o que você lê de mais atualizado dentro do seu projeto. Então, é o olho no peixe e o olho no gato, eu acho, né? No sentido de que você precisa necessariamente ter um bom domínio do clássico, é óbvio, mas do outro lado você precisa estar amparado no que é mais atual da sua teoria. E aí, nesse sentido, eu estou de pleno acordo com os indexadores já citados nessa conversa, são fabulosos para esse tipo de coisa, né? E depois, eu acho que, por fim, eu acho que porque também envolve, acho que a gente evita de falar sobre isso, né? Abrir uma caixa preta assim, mas a pesquisa também é um pouco de ego, né? Então, às vezes, você tem uma dificuldade de assumir que você está errado naquela interpretação. E todo mundo está falando que você está errado, e que é óbvio que você está errado, e que você também já percebeu que você está errado, mas aí você se recusa a abandonar. Você fala, nossa, mas eu escrevi essas 10 páginas e eu não acredito que eu vou ter que refazer tudo. Você vai ter que refazer tudo. E tudo bem, e você vai ter que refazer, e você vai ter que é muito melhor você refazer, né, nesse momento do que quando você chega lá na frente para refazer. Então, às vezes você acha que você teve e por último, e aí eu juro que eu paro, senão eu falo mais que a CBN nessa hora. Por fim,
eu penso que, além do estabelecimento dos objetivos, do próprio referencial, da própria metodologia, entre outras coisas, eu penso que é fundamental, além disso, você estar munido, nesse caso, de outras experiências dentro do mesmo tema, que é isso que os colegas também já estavam falando, né? Então, ou é ir a congresso, ou é cursar disciplinas, interagir, às vezes falar, discutir um pouco mais do seu tema, saber usar referências de circuito, usar referências clássicas, mas estar cada vez mais informado, e um monte de coisa que você vai ler não vai para o seu projeto, né? Para a gente não ter e tomar o cuidado, né? Para a gente não produzir uma fala que tudo o que você vai ler é utilitário. Então, você só lê para o seu projeto de forma nenhuma, né? Então, você vai ler, vai ter um monte de coisa que vai ser desprezado, vai ter um monte de coisa que vai virar um outro trabalho, e tudo bem. Então, eu penso que eu hoje, e até hoje eu não consegui, inclusive, publicar o meu mestrado, porque eu sempre leio de novo e eu já não concordo com nada que eu escrevi. Então, porque eu acho que está tudo errado, eu faria tudo diferente. E isso é normal, né? Então, é o aceitar ou se refazer, né? A ciência não nos dá posições absolutas e a gente também não pode acreditar nelas. Então, até a gente pode ser refutado, né? Até a gente pode ser autolido com crítica, né? Então, por fim, eu acho que é isso, aceitar o refazer, né? Nesse processo todo. Enfim. Desculpa. Eu agradeço imensamente, assim, você é um pesquisador obstinado, né? Um historiador obstinado, a versão masculina da historiadora obstinada da Chimamanda Adichie, né? Você é uma pessoa que se pergunta, que questiona, que dialoga, que tem, assim, essa ideia de que o fazer a pesquisa é no diálogo, é no movimento, né? E esse movimento é aparentemente solitário. A gente em casa lendo, mas a gente em casa lendo um universo, né? A gente não está em casa lendo um papel morto, né? A gente está lendo ideias colocadas ali que a gente vai debater, né? Eu tive muita honra, né? E tenho uma honra muito grande de te conhecer, de ver um pesquisador dedicado, essa pessoa de grande força de trabalho, né? Um pesquisador que teve agora a inserção na África do Sul, que está retornando, que vai fazer agora aí uma tese maravilhosa, né? Que vai muito além do que a gente ensina, né? Isso foi antes da pandemia, Paty. Não vai ficar falando assim, vou pensar que eu viajei no meio da pandemia. Não, foi antes. E aí eu quero agradecer a cada um e a cada uma que apresentou, né? Que fez aqui a apresentação do seu depoimento, porque falar da pesquisa é falar, sobretudo, do nosso esforço. Não existe talento natural, não existe virtuosa. A virtuosa ela vem do trabalho constante, né? A área científica ela é marcada pelo trabalho constante, um trabalho, muitas vezes, que você faz, né, a partir daquilo que você consegue estudar, né? Não tem... Para muitas pessoas parece que a gente não está fazendo nada, mas a gente está fazendo esforços gigantescos de pesquisa, de diálogo, né? E a atividade científica ela é fundamental para o progresso, para o desenvolvimento, para a melhoria das relações sociais, né? Para uma série de situações que a gente precisa se confrontar também socialmente e saber lidar com o confronto como uma perspectiva que o confronto tem de si, que é o melhor da própria ideia de confronto. Confrontar-se é levar você a sair da sua zona de conforto e produzir outros caminhos, né? E a ciência ela tem um papel poderoso de nos ajudar nisso, né? Nós tivemos aqui pesquisadoras e pesquisadores da graduação, a acadêmicos consolidados, que são docentes, né? A doutorandos, a mestrandos, a mestres, recém-mestres, né? Que estão aqui compartilhando e que, se vocês perceberam, né, o público que está nos assistindo, todos passam por ideias muito semelhantes. O repertório de leitura, a paixão pelo estudo, não uma paixão fugidia, assim, eu vou estudar um tema do momento porque é o que está aparecendo na TV. Não,
eu vou estudar um tema em que eu sinta que a minha vivência, a minha experiência, o meu olhar sobre aquilo possa ser uma contribuição. E sempre será, porque cada olhar é único e profundamente especial. Então, eu quero agradecer a todas, todos e todos que nos assistiram, né, que estão tendo a chance de assistir esse vídeo. Nós vamos ter mais 2 episódios dessa série, Como Fazer Projetos, né? Como fazer um projeto, para ser mais precisa, né? Desejando que cada uma que assistir esse vídeo possa perceber que é possível, né? Que é de fato uma forma de se organizar, de se estar no mundo, de se aprender. O projeto ele é um itinerário, né? E como itinerário, como o professor Marcos mostrou, ele pode ser revisto, pode ser questionado, pode ser aprovado, reprovado, reformulado. E que bom, porque se um projeto ele é questionado, reformulado e reelaborado, significa que você está crescendo e que você está caminhando, né? Não existe essa ideia de que existem o acadêmico é um ser etéreo que não tem vida social, que pousou de repente e que não tem nenhuma conexão com a vida. Os acadêmicos são pessoas que, por estarem na vida, vivendo a vida, estão fazendo esse exercício. Então, esse objetivo dessa série é justamente isso, nos aproximarmos, né, desses colegas, dessas pessoas queridas que se dedicam em diferentes áreas do conhecimento científico a responderem essas perguntas para o grande público, como fazer um projeto. Então, eu agradeço a todo mundo e queria saber se tem algum dos colegas que queria fazer algumas palavrinhas finais antes da gente encerrar. Luiz, pode falar. É só para complementar, essa ideia do talento, ela é angustiante, né? Porque a gente se depara com pessoas que tiveram grandes ideias. Tá? Essas grandes ideias, elas vêm exatamente do diálogo que a gente tem com os autores que escreveram antes da gente, né? Então, ou seja, os tais insights, eles resultam justamente da carga de leitura que a gente tem, né? As grandes questões surgem exatamente desse diálogo que a gente vai tendo, né? com os nossos pares, que às vezes são de papel, né? E agora, nessa tela plana, a gente está vivendo em pleno telaplanismo, né? Mas é isso. E lembrar também que a mesma ideia de talento em literatura, acho que o Aramis trouxe de uma forma muito feliz a questão de como a literatura ensina a gente a escrever. Os autores, os grandes, né, literatos, eles também escreveram várias versões das suas obras, né, e muitos renegaram depois, né, escreveriam de forma diferente. Então, é trabalho também. Essa ideia de que é um dom, ela é muito mais, digamos, marqueteira, né? Compõe o marketing de algumas figuras, mas é sempre muito trabalho e muito diálogo, né? E, sobretudo, muita humildade, né? De admitir aquela coisa que Sócrates falava lá atrás: eu só sei que nada sei. É por isso que eu posso saber, né? Por isso que eu posso investigar, por isso que eu posso perguntar, por isso que eu posso tentar responder uma pergunta, né? Então, ninguém sabe de tudo, e mesmo depois que a gente termina a pesquisa da gente, a gente começa a fazer outras que derivam delas, ou seja, a gente não responde todas as perguntas. Na verdade, a gente acaba fazendo boas perguntas que vão dar em novas boas pesquisas, né? Eu costumo falar, assim, e na ciência, fazer mais do que dar boas respostas, a gente formula fundamentalmente boas perguntas. São elas que impulsionam, né, esse trabalho coletivo, dialógico, né, de produção de conhecimento. Eu agradeço a todas, todos que participaram aqui. Aramis, você gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente encerrar? Só de dizer como eu acho que o objetivo dessa série de falas aqui, de uma certa forma, é fomentar, né? Desejar que os desejos das pesquisas vinguem, é importante. Fantástico, Aramis.
Então, um beijo para todo mundo e até o próximo episódio de Como Fazer um Projeto. Um beijo, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado a você, Patrícia. E a todos.